Seja bem-vinda, bem-vindo ao Pôr de Sonhos, o podcast que te ilumina para realizar os seus sonhos. Estamos aqui com uma convidada especial, super, hiper especial, a Raquel, pastora Raquel. Pastora Raquel, seja muito bem-vinda por todos nós do Pôr de Sonhos. Se apresenta um pouquinho mais, fala um pouquinho mais de você, por favor. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada, me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês nessa tarde linda, maravilhosa. E falar um pouquinho de mim. Bom, eu gosto de falar que eu sou apenas uma serva do Senhor Jesus. Amém. E fico sempre buscando estar à disposição do reino para servir os meus irmãos, né? Amém. E eu gostaria de estar aqui fazendo isso também, além de um bate-papo, né? Poder servir de alguma forma com aquilo que o Senhor confiou a nós de muito especial. Né? Amém. E dentre isso, de muito especial, o Senhor te chamou numa área que eu me identifiquei muito, né? Eu me identifico muito como sendo chamada nessa área, mas não da maneira como você foi chamada. E isso é muito lindo, porque você se tornou uma desbravadora, né? E o Senhor te chamou para empreender nessa área, não apenas, não menosprezando, mas não somente para estar dançando, mas você está levando uma mensagem através do seu corpo, da sua expressão, daquilo que você vive. E com isso surgiu um empreendimento. Como é que surgiu a dança profética na sua vida, o chamado de Deus na sua vida, a sua conversão? Para que depois a gente possa falar um pouquinho também do curso, para quem está em casa, possa também saber, descobrir, entender como é que é, porque precisa alcançar muitas vidas, assim como me alcançou. Amém. Verdade. Então, a dança profética na minha vida, na verdade, nasceu de uma rebeldia minha. Uau! Uau! Por que nasceu de uma rebeldia? Porque quando eu me converti, em 1998, há 25 anos atrás, até 1998, eu dançava muito pro diabo. Uau. Eu era aquela que era a primeira a chegar no baile e a última a sair. Uau. Mas eu ia, tipo, sexta, sábado e domingo. Sim. Mas eu só ia para dançar. Uau. Porque eu era apaixonada, sempre fui apaixonada. Então, cresci dentro de uma academia, fazendo balé, jazz, tudo quanto é ritmo que você imaginar, eu fazia. Então, quando eu me converti, a primeira coisa que me veio à mente foi: vou ter que parar de dançar. Uau! Porque agora, dentro da igreja, não tem dança. Né? E como é que. E mesmo que tivesse, assim, como quando eu me converti, tinha algumas coisinhas de dança, mas era aquela coisa bem engessada. Sim. Né? Uma coreografia bem programadinha. Sim. E era, imagina, há 25 anos atrás. Nossa, eu acredito. Algo bem engessado mesmo. E era uma coisa assim, não era uma coisa que podia dar liberdade para o Espírito Santo fluir através de você. Exatamente. Nossa. Até o dia que uma amiga minha, linda, maravilhosa, pastora Osana, hoje, né, lá de Volta Redonda, a gente se converteu. A gente cresceu, na verdade, na mesma academia. Uau. E nós nos convertemos na mesma igreja. Sim. E um dia, o Espírito Santo tomou ela de um jeito dentro da igreja que ela começou a ministrar espontâneo. No meio da igreja, foi pro altar. E ela era acostumada também a dançar mais engessada. Não, ela era já bailarina, né? Profissional. Sim. Mas na igreja ela já dançava? Na igreja, não. Mas ali, o Espírito Santo mesmo tomou, ministrou, e ela deu liberdade e foi. Uau. E durante o louvor inteiro fluiu. Nossa. E ali nasceu, né, o chamado dela. Uau. Como nós nos conhecíamos desde pequena, quando eu me converti, ela falava sempre comigo assim: eu tô orando por você, você vai dançar para Jesus. E eu ainda brincava com ela assim: não perde seu tempo, não. Nossa. Não perde seu tempo, não precisa orar, porque eu não vai rolar. E é o que acontece muito, né? Porque eu também era muito mole, né? Aquelas danças muito molenguinha, né? E eu falei, não vai rolar. Enfim, quando foi em 2002, eu vim embora pro Espírito Santo, porque eu sou de Volta Redonda, interior do Rio. Então, quando eu cheguei no Espírito Santo, Deus, de alguma forma, ouviu a oração dela. Porque eu fui parar numa igreja onde o pastor virou para mim e falou: Deus falou para mim que você vai ser a líder do Ministério de Dança. Uau! Eu falei, como assim?
Uau, isso aconteceu comigo. Eu Uau. falei, mas eu nunca fui líder de ministério de dança, nunca quis dançar. Você nem achava que ia ter dança Não, depois de convertida? Eu falei, não. Aí na hora eu lembrei, Rosana tá orando por mim. Eu falei pra ela parar, ela não me ouviu. E ela continuou dançando na igreja. Sim. Nossa. E aí, o que aconteceu? A partir dali, eu entrei num bate-papo muito sério com Deus. Uau. Porque eu falei assim, Senhor, como que eu vou dançar pro Senhor na igreja? Se o meu corpo é todo viciado em danças mundanas, Nossa, sim. né? Aquelas danças de sensualidade. Desde que criança, tá ali gravado. Não no a seu corpo. sensualidade que a gente vê hoje, porque Sim. hoje a coisa tá muito mais Com certeza. estranha. Tá vamos falar escancarado, assim, né? Tem coisas Mas na época escancaradas. tinha aquelas El Chan, aqueles axé, aquelas coisinhas, né? Sim. Coreografia. E aquilo eu sabia de quase salteado, né? Sim. E aí, um dia eu falei pra Deus assim, como que eu vou dançar na igreja se eu sou toda mole? Uau. Sério? Sério. E, aí e elas eram mais engessadas. Sim, Você não ia conseguir acompanhar. Mas o Como? chamado era como? Era mole ou era engessada? eu falei, como é que dança? Eu não sei, porque eu nunca tinha feito uma, vamos colocar assim, eu nunca tinha tido uma experiência com a dança dentro da igreja. Uau. Nunca. E aí Deus me chama pra ser líder? Nossa. E aí, agora? Como começou? Como? E aí, nessa de bater um papo sério com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma experiência nessa área. Uau. E se o Senhor me der essa experiência, eu nunca mais danço pro diabo. Uau. Glória a Deus. E vai ser eu e o Senhor. E quando eu casar, que eu não era casada ainda, quando eu casar, eu danço com meu marido. Uau. Mas até o Senhor me der essa experiência Meu e me corpo é selar, seu. o meu corpo é Nossa, seu. que E assim Deus fez. Um dia eu morava sozinha quando eu vim pro Espírito Santo. Fiquei quietinha na minha, até que Deus me deu uma experiência muito linda, que jamais esqueço, lógico. Porque eu dormi e eu me via como se tivesse o Senhor enviado alguns anjos com ferramentas Uau. e estivessem ajustando e Uau. apertando como se fosse parafusos no meu corpo. E Deus te mostrando tudo. Tudo. Meu Deus, que lindo. E ali o Senhor me deu um louvor. Uau. E o primeiro louvor que eu ministrei foi dentro da minha sala. Caramba. E foi exatamente um louvor da época que quem cantava ele era o David Keelan. Estou voltando à essência da adoração. Uau, que louvor. Que louvor. Aí a gente começa a ficar arrepiado. Nossa, que lindo. E aí, esse louvor foi que marcou o início do meu ministério de dança com Deus. Nossa. Porque eu acordei com esse louvor tocando e botei ele e comecei a ministrar dança na minha sala, dentro da minha casa. Uau. E ali eu não parei mais. E aí, quando eu cheguei pro pastor e falou, pastor, eu vou aceitar o desafio. Uau. E aí Deus me deu o vestido certo que eu ia usar, e era uma inauguração do templo, enfim. Nossa. Começou a fluir. Porém, eu sempre fui muito inquieta nessa questão. Sim. E falei pra Deus assim, se for pra ser mais uma que dança, eu não quero. Uau. E eu comecei a buscar do Senhor. Aí vem novos desafios também, né? Exatamente. Eu não quero ser mais uma. Não eu quero quero fazer ser mais diferença uma. naquilo que você está me chamando. E eu comecei a buscar de Deus coisas sobrenaturais nessa área. Nossa, que lindo. Porque eu falei, Deus, se não for pra viver, pra causar no mundo espiritual, como diz a linguagem de hoje, Sim. eu prefiro ficar quietinha. Tinha um pouquinho de inocência, né, na Tinha. oração, né? Tinha, total. Não conhecia ainda o que ia. Total, porque eu não sabia que eu tava orando. Não é? Eu... Aí assim começou a dança Uau, profética que na minha lindo, vida. na E sua foi vida. exatamente no ano de 2002, 2002. que foi quando eu cheguei no Espírito Santo. Nossa, é incrível porque eu tive, assim, uma experiência de início semelhante, né? Porque, na verdade, eu tive uma visão onde eu dançava, eu já tinha dançado com uma pessoa, eu tinha sido liderada pela dança, mas eu fui criada numa igreja onde que não podia, era pecado dançar, era pecado teatro. Então, na minha mente estava gravado o quê? Que é pecado. Tudo Sim. que expressa arte é pecado. Na minha mente era assim. Então, quando eu cheguei a batizar, e aí cheguei a ser liderada, mas quando eu me vi sozinha depois de um tempo, em outra ocasião,
eu tive uma visão onde eu e outras pessoas, eu puxava as pessoas e a gente ia dançando pela igreja e havia um mover pelo Espírito Santo, né? Acontecia ali. Mas eu falei com o meu pastor e falei, pastor, eu falei assim, Deus quer, eu acredito que Deus quer, o discernimento que Deus me deu, é que Deus, ele quer um ministério de dança aqui dentro da sua igreja, né? E eu tinha acabado de chegar na igreja dele. Ele falou, que bom, Anne, você vai ser a líder. Só que eu não passava nem de longe na minha cabeça, tá? Que eu seria líder. E ele, assim, ele era uma pessoa, assim, que eu até hoje sou muito apaixonada. Então veio aquele temor na hora, né? Pela palavra que ele liberou, você vai ser líder, né? E ali eu entendi que eu seria líder. Mas entendi o quê? Que eu recebi o quê? É pra mim ser líder, tá? Mas e agora? Né? Porque dentro de mim eu tinha muitos preconceitos. E aí eu comecei, no primeiro ensaio tinha talvez umas 11 mulheres, tinha muita gente, sabe? No primeiro ensaio, pra época era muita gente. E eu levei a Bíblia, porque era uma igreja assim de 50 pessoas. Então eu levei a Bíblia, quando eu levei a Bíblia, todo mundo desanimou. E entenderam assim, nossa, que chato, eu vim pra dançar. Algumas falavam, eu vim fazer exercício, outras falavam, nossa, achei que eu ia me divertir hoje. Infelizmente eu escutei isso. E eu cheguei em casa com muita raiva, indignada, sabe? Não vou dizer que é uma raiva santa, mas era algo assim, uma indignação muito profunda, porque nem eu entendia o que eu estava fazendo. Eu só pesquisei o que tinha na Bíblia sobre dança e queria levar isso, né? E falei assim, eu aprendi em casa algumas coisas teóricas e falei, vou ensinar tudo que eu tô aprendendo, né? Se o Senhor me chamou mesmo, elas vão aprender também. Só que quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão indignada, eu falei, Senhor, se o Senhor me chamou mesmo, me mostra a dança espiritual. Me mostra o que o Senhor está me chamando a fazer, porque não é possível que as pessoas queiram estar na igreja para receber mais uma dança. Já tem isso no mundo, né? Nem eu estava entendendo, para mim a palavra sempre foi tudo. Junto com o Espírito Santo, claro. Então eu falei, tira todo mundo. Só deixa quem quer. Quem quer entender como eu quero entender o que o Senhor tem para fazer. Eu sei que depois ficaram 3 pessoas e durante muito tempo ficou 2 pessoas, né? Tanto é que as 2 depois se transformaram em líderes também. E o mover começou, mas no início eu comecei, à medida que o Espírito Santo mostrava, eu comecei a me sentir uma doida mesmo, doida, porque o Senhor, o Espírito Santo, ele mostra coisas pra você que no início você não vai entender, né? Porque as coisas do Senhor são diferentes das coisas da terra. Mas é para que a gente expresse o que está no céu, a gente precisa trazer do céu para viver na terra, expressar na terra. O seu corpo é uma ferramenta para isso, né? E eu demorei a entender isso. E aí é onde surgiu a pastora Raquel na minha vida. E eu pedindo, Senhor, eu preciso de uma mentora, eu preciso de algo. Porque eu estou me achando, né, uma pessoa... Eu acho que eu tô com, talvez, esquizofrenia, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí foi onde eu conheci a pastora Raquel. E lá... num evento da Igreja Batista, inclusive, não sei se a gente pode falar aqui, né, os nomes, mas lá tinha um evento e onde a senhora estava lá e falou assim, quem quer ter uma experiência com o Espírito Santo, não foi essas palavras, mas é o que eu lembro, né, quem quiser ter uma experiência com o Espírito Santo, abre a Bíblia em X lugar. Não lembro o lugar, não lembro. E depois que você fechou a Bíblia, você falou assim, todo mundo fala assim, só fica à vontade, né, que o Espírito Santo vai mover. E aí eu abaixei a cabeça, ajoelhei, e várias jovens, era um evento de dança mesmo, profética, e várias jovens, eu só escutava assim, quando abaixei a cabeça do púlpito, é como se tivesse algo do púlpito, aí depois veio para trás, e de trás de volta pro púlpito, eu escutei vários choros e um vento. O vento do Espírito Santo, e eu vi muitas pessoas ali se entregando naquele mover, e todos ali representavam alguma denominação, né? Eram vários ministérios de dança, e ali eu vi, não, eu não sou doida. Não sou a única doida. Eu não sou a única doida, eu não tô sozinha. E ali, né, logo depois, pouco tempo depois, participei da primeira turma com muito orgulho, né? Fala um pouquinho do seu empreendimento que o senhor trouxe para você, essa ideia maravilhosa. Ideia é um modo de falar, né? Porque no início veio como se fosse uma ideia, uma semente do céu. Mas conta pra gente o empreendimento que você tem hoje nessa área. Você empreende ajudando vidas também a expandirem aquilo que estão nelas.
Raquel, fala pra gente. Então, é interessante você citar esse culto, né? Eu acho que esse culto marcou a vida de todas nós, Eu né? creio. E de muita gente que estava ali, de muitos ministérios. Não, a forma, desculpa, mas Sim. a forma como aconteceu as coisas ali. Foi doido. Foi doido! Foi doido. Doido! Doido. Eu só escutei um vento assim, ó. E as meninas novinhas, adultas, Aham. e todo mundo se quebrantando Várias ali. gerações, Várias né? gerações. E eu penso que o que Deus estava fazendo ali foi uma pontinha de avivamento para que incendiasse aqueles ministérios, para que todos levassem aquilo ali para as suas denominações, porque foi um encontro, né, de ministérios de dança. E, na verdade, aquele dia marcou muito a minha vida também, porque era uma igreja tradicional, né? Eu não sabia. Era uma igreja tradicional, onde vários ministérios de dança estavam ali. Inclusive, eu vou estar lá o mês que vem, novamente, depois de muito tempo, né? E aí, eu me lembro que eu fui convidada, como todos os outros ministérios que estavam ali, para levar uma ministração de dança profética. Foi, você dançou, eu lembro. Só que todo mundo tinha um grupão de ministério. E eu fui sozinha. Foi, eu estranhei na hora. Até quando você foi pegar a palavra, eu... Aí quando eu levei o louvor, eu já tinha passado o áudio, né, pro pessoal da mesa de som. Só que enquanto eu estava sentada, o Espírito Santo falou: você não vai ministrar aquele louvor que você separou. Uau. Você vai ministrar o que eu quero. Uau. E ainda eu fui correndo lá atrás, pedi para mudar, para trocar. Era um louvor que não era muito conhecido, porque tinha acabado de lançar. Nossa. E foi tremendo aquele dia, porque foi também resposta de oração para a minha vida. Uau. Porque eu orava, como eu te falei, muito pedindo a Deus que não fosse mais uma pessoa que dança. Eu falei: Senhor, eu preciso levar com a minha dança algo muito sobrenatural. Porque eu quero ver o que a dança no céu causa. Eu quero trazer essa dança para a terra. Meu Deus. Então, e é exatamente isso. Quando você vai ministrar, onde você tá, com a palavra, com a dança. Amém. É exatamente isso que você acaba expressando, Raquel. E a minha oração para Deus, eu sempre digo isso para todos os ministérios, que Deus me dá a oportunidade e o privilégio de ministrar. Eu falo assim: olha, ainda que a igreja seja surda e não esteja ouvindo o que está sendo cantado pelo Ministério de Louvor, que ela seja impactada pelo que ela está vendo através do Ministério de Dança. Uau, é lindo, nossa, tremendo. Porque nós temos os sentidos. Sim. E é para adoração. Exatamente. É para adoração. Então, às vezes a gente pensa assim: só se eu ouvir uma música que eu vou receber. Não. Se você estiver ali verdadeiramente pagando um preço, consagrando para isso, vai fluir. Vai fluir. E aí, nesse dia, foi exatamente isso que eu pedi a Deus. Eu falei: Senhor, eu vou ministrar dança, mas eu quero ministrar aquilo que está no coração do Senhor. E eu lembro exatamente, tem até um vídeo no meu Facebook, na minha página, desse dia. Nossa. Que foi exatamente no momento em que eu usei uma bandeira do leão que eu tenho para ministrar no meio do louvor. Sim. Quando o louvor fala Yeshua, Yeshua. Sim, você a glória de Deus desceu de uma tal forma que todos os ministérios tradicionais que estavam ali, em formato de apresentação, todo mundo começou a levantar, eu lembro, sapatear, rodar. Eu acho, foi nesse momento que teve um grupo de ministério ali que tinha levado até uma arca da aliança. Elas pegaram e começaram a dançar com essa arca. Isso. Foi muito lindo. E aí o Espírito Santo fluiu. E eu lembro que foi uma tarde. Foi uma tarde. E quando eu peguei a palavra, eu lembro que eu não falei muito. Não, foi coisa de um versículo, você mal explicou e falou: você quer. Você entrou ali com uma ousadia do Espírito Santo de Deus ali. E você falou: você quer? Então você vai receber. Isso. Abaixa a cabeça, se quiser sentar. Você falou isso. Se quiser sentar, o dia que você quiser fazer, o Espírito Santo. Só você falar que eu quero. Fala pra ele. Nossa. E foi até de noite, porque eu lembro que eu fui embora. E Deus, ainda bem que é Deus que faz, a gente não faz nada, né? É Deus, mas precisamos. Sim. E ali, verdadeiramente, Deus marcou a minha vida. Isso tem muitos anos atrás, mais de 10 anos, eu acho que tem. Não, tem uns 6, talvez. Tem, 6, 7 anos. Por aí. E aí, o que aconteceu? Eu já estava tendo o meu tempo de devocional
que eu gosto de fazer todo dia de manhã. Maravilhoso. E eu gosto de anotar tudo. Tudo que Deus fala comigo eu anoto, tudo que Deus me mostra na palavra eu anoto. Tudo, isso é maravilhoso para ficar vigilante aos sinais. Isso. E nessa de fazer devocional e anotar sempre, eu comecei a ter vários cadernos. Sim. Porque acabava um, já separava outro. E nisso nasceu um livro que o Senhor confiou a mim, que é o Adoração que Move o Coração de Deus. Uau. Esse livro, sem pretensão nenhuma de lançar, de escrever livro, muito menos, que eu nunca pensei nisso na vida. Mas assim o Senhor fez. E quando eu escrevi o livro, o Senhor me jogou dentro da Livraria Saraiva para fazer o lançamento. Nossa. Ou seja, uma livraria, vamos colocar assim, bem conceituada. Bem conceituada e tem todos os temas, não só evangélicos, né? Mas tem incrível, tudo. Tem tudo. Então, quando Deus me deu esse livro, que eu consegui fazer o lançamento, tudo da forma que Deus orquestrou, porque eu não entendi absolutamente nada. E eu falei para Deus, Senhor, e aí? O que eu faço com esse livro agora? Já está lançado. Foi quando nasceu a formação de adoradores e profetas do altar. Uau! Que abrange todas as áreas de artes da igreja, todas as pessoas que estão envolvidas no altar. Sim. E a cada turma, né, você fez parte da primeira. A primeira, com muita honra, tá? Linda, maravilhosa. Muita honra. O conteúdo é sempre o mesmo, que é o conteúdo do livro. Porém, o que Deus faz a cada turma é surreal. Eu creio. É único, né? É único. Não já tem para como. quantas turmas, Raquel? Nós estamos agora na 18ª turma. Meu Deus, que lindo, Raquel. Então, hoje, aproximadamente umas 350, 400 pessoas já passaram por essa formação. Uau, e é algo que Deus leva. Sim. Deus leva. Acaba uma turma, é impressionante. Quando está finalizando a turma, eu recebo a ligação de alguma igreja. Uau. Olha, eu preciso trazer a formação para minha igreja. E uma vez me perguntaram assim, como você define o seu livro e a formação? Eu não pensei duas vezes, eu falei ativação ministerial. Ativação, com certeza. Porque às vezes é o que Deus fez naquele culto, é o que Deus faz muitas vezes nas turmas. É ativação do que botar para fora o que tá dentro. Exatamente. Para ativar. Porque às vezes a gente fica muito tempo dentro da igreja. Fica. E a gente é muito sobrecarregado. E é o que eu sempre falo, às vezes a gente mergulha no serviço da obra, mas esquece de mergulhar na presença. Meu Deus. Que é o do dono da obra. Se distrai. E é o mais importante. Se distrai, né? Exatamente. Não quer dizer que não é importante, mas você se distrai do que mais importa. Que é a presença, o relacionamento com o Senhor da obra. Meu Deus. E aí a gente passou a colher vários e vários frutos e testemunhos de um preço alto que a gente paga também. Não é fácil. Eu creio. Nada vem de graça. Cada turma que vai abrir já começa antes uma batalha, uma luta. E por aí vai. Nossa, que bênção, Raquel. É muito gostoso, sabe? Porque eu me encontrava antes do curso muito perdida, achando assim, só o fato de você estar vivendo as experiências, eu não parava, mas me sentir sozinha no meio daquela experiência, e você vai e encontra uma mentora no caminho, né, de onde você está, traz um alívio, porque eu realmente estava começando a me achar que eu era doida mesmo. Ao mesmo tempo eu sabia que era o Espírito Santo, mas eu ainda questionava assim, o senhor quer que eu seja doida? O senhor quer que... Porque no meu meio eu era a única que vivia o que eu vivia, né? Então quando eu encontrei o curso, e você principalmente, foi como se encontrasse ali um alívio. Poxa, agora eu posso descansar. Por alguns momentos eu posso descansar e sentar para aprender tudo aquilo que eu estava vivendo, e trouxe muito entendimento no momento da adoração. Porque não é dançar por dançar, né, Raquel? Verdade. Não é dançar por dançar. A gente precisa ter um entendimento. Por mais que seja espiritual, tudo, mas se tem uma coisa que a gente entende, é que a palavra ela traz um entendimento profundo, pra gente não ficar falando besteira na internet depois, né? Ou pra não ferir também outras pessoas, que o Senhor às vezes está chamando para uma área, como a dança, e outras pessoas pegam e falam, não, isso não é legal, isso não é certo, como eu passei, como eu vivi, né? Implantar a dança profética no lugar onde que não tinha, e principalmente eu cresci entendendo que isso não era legal, não era pecado. Como que é isso para você hoje, Raquel? Você enfrenta muitas essas dificuldades, ou quando vem alguém fazer o curso com você, tem também essas dificuldades de preconceito? Tem.
tem. Eu me lembro que há 2 turmas passadas, bem recente, teve um senhorzinho de idade, que ele falava para mim assim, olha, até te conhecer, eu confesso que eu tinha um preconceito com a dança. Nunca aceitei esse negócio na igreja, não. Sim. Que bom. Que bom que foi humilde. Muito bom. Mas agora, ouvindo você falar, eu comecei a entender que realmente, né, pode ter Deus na dança da igreja. Eu falei, não só pode, como tem. Né? E tem, o senhor pode ter certeza que tem. Não porque o senhor me conheceu, mas porque o senhor conheceu a verdade. Né? Porque a verdade liberta, a verdade ela destrava. Então, e a verdade da palavra de Deus. Então, e a dança profética está na palavra de Deus, né? Então, eu lembro quando você estava no curso, você ficava respirando aliviada assim, Senhor, eu não tô doida. Eu ficava. Eu imagino que na sua cabeça devia assim, gente, essa mulher é muito doida. Não. Eu pensava assim, uau, encontrei alguém mais doida que eu. Mais doida que eu, exatamente. É mais doida que eu. Porque... Mas é uma loucura assim, do céu. Do céu. Porque as coisas deste mundo, de Deus, para este mundo é loucura. São loucuras. E o legal da loucura de Deus é que a gente, quando pensa que tá doida, eu sempre faço isso. Deus, eu tô pensando que eu tô doida, eu tô me sentindo doida. Mas se o Senhor me der um respaldo na palavra, eu vou. Era assim que eu andava. Então, exatamente. Quando Deus respondia na palavra, não tinha ninguém que me segurava. Até cavalo branco eu já botei dentro da igreja. Glória a Deus. Nossa, imagina. Porque Deus mandou, Deus deu a direção, Deus deu a estratégia e foi lindo. Nossa, eu creio. Nossa, eu creio. E é lindo que quanto mais ele vai entregando e você vai obedecendo e mostrando e seguindo a direção, mais ele entrega, né? Exatamente. Principalmente a dança profética, que o que não falta é acessório, a ideia do Espírito Santo para poder mover ali em torno daquilo que ele quer fazer. E quando a gente tem certeza que é algo que nasceu no coração de Deus, ele mesmo providencia tudo. É incrível. Então a gente pensa assim, eu mesma falava várias vezes assim, Senhor, mas o Senhor mandou fazer esse curso. E aí Deus dava uma estratégia, uma dinâmica. Eu falei, mas Deus, como que eu vou dar essa dinâmica? Eu não tenho dinheiro para fazer esse tanto de coisa que o Senhor está me mandando fazer. Mas Deus dá a visão e entra com a provisão. Nossa, é lindo. E Deus, porque dança profética, eu costumo dizer que o Ministério de Dança é o ministério que mais gasta dentro da igreja. Gasta. Investimento. É investimento. Investimento do reino, mas investe legal. A gente sabe que o louvor gasta muito, porque os equipamentos são caros, mas investir uma vez, depois vai fazendo aquela manutençãozinha básica em alguns instrumentos. Agora, a dança é gasto todo mês, praticamente. É verdade. Né? Não é só com roupa, é acessório, tudo. É tudo. Mas quando Deus chama, Ele dá a provisão. É interessante essa palavra provisão, né? Porque a maior parte dos espectadores são pessoas que estão sonhando, que querem realizar, ou que já empreendem. E quando a gente ouve a palavra assim, provisão, né? O que a gente pode aprender com essa palavra? Existe uma visão por trás. Exatamente. Para chegar na provisão, primeiro você precisa ser fiel à visão. Você diria assim, Raquel? Com certeza. Interessante que hoje, exatamente no dia de hoje, você é a terceira pessoa que eu falo sobre isso, sobre essa provisão. Hoje. Porque é como o Pod Sonhos traz, né? A realização dos sonhos. Existem sonhos que nós temos que a gente às vezes acha assim, tá tão distante. Isso. Não vai acontecer. A gente mesmo se sabota, a gente mesmo... Essa é a palavra, sabotagem. Exatamente. E aí, hoje eu estava pensando sobre isso, exatamente hoje, assim. Aí eu vou dar uma notícia bem fresquinha, assim, que eu ainda não divulguei pra ninguém. Opa! Vai sair aqui no Pod Sonhos. Lançamento em primeira mão no Pod Sonhos. Não vai... todos os telespectadores do Pod Sonhos vão saber agora. E já quero convidar todo mundo, né? Mas em se tratando de sonhos. Sim. Quem não sonha hoje em dia? Quem não sonha? E eu me lembro exatamente do ano que eu me converti. Uau. O sonho que primeiro nasceu no meu coração. Sim. Quando eu levantei minha mão, aceitei Jesus. Sim. O meu sonho foi, Senhor, eu quero um dia
pisar onde o Senhor pisou, Uau. andar onde o Senhor andou, conhecer a sua terra, conhecer. É um sonho, né? É um sonho. Andar nas ruas de Jerusalém, Nossa. Poder orar com propriedade, quando a Bíblia fala orai por Jerusalém, né? E há uma promessa de prosperidade por todos aqueles que oram pela Terra Santa. E os meus primeiros acessórios proféticos foi a bandeira de Israel e a bandeira de Jerusalém. Uau. E eu fiz questão de comprar ela original. Eu falei, eu não quero nada feito de qualquer jeito. Eu quero honrar, né? A excelência do que a palavra traz. E aí, quando foi ontem, exatamente no dia de ontem, Sim. eu fui convidada para ir num lugar, né? Numa agência, no qual eu fui recebida com... Depois o editor coloca que lindo. o bannerzinho ali. Coloca pra gente, por favor. Gente, que incrível. Formação de adoradores e profetas do altar é o curso, né? Isso. E agora, adoradores e profetas na Terra Santa. Caravana, gente, que incrível. Lançamento aqui Raquel. no Pôr de Sonho. Arrasou. E como filho. Deus sabe do meu coração que eu não... Que né? é um sonho. É um sonho e é um sonho de maravilhoso. 25 anos. Uau. Que eu oro todos os dias e falo, Senhor, eu quero profetizar, eu quero levar a dança profética para as ruas de Jerusalém. Que incrível, parabéns. E assim, o que eu fui surpreendida, né? A imagem, né? O vestido, as bandeiras do vestido. Brasil e Israel ali, prevalecendo ali. Né? Que lindo. E aí eu peguei e falei assim, é um presente de Deus, porque assim, humanamente falando... Sim. Vamos pisar na terra, né? Como diz, né? É fácil amarrar falar, né? o balãozinho no pé da mesa. A gente não tem condições para isso. Sim, a gente não tem. É fácil falar, é fácil. Aí a gente fala assim, Quando a gente fala de sonho. sonhos, os sonhos, eu não sei, você de casa, mas geralmente sonho, eu vejo, nunca vem com a bagagem completa a princípio. O seu sonho, geralmente, você não enxerga o potencial que o sonho te mostra que você tem. Exatamente. E às vezes, por isso que a gente acha que é surreal, por isso que a gente acha que tá tão distante, né? Porque a gente esquece que quem faz é Deus e que ele é especialista no impossível. O sonho é como se fosse só uma sementinha, a visão. Agora, o que você vai fazer com essa sementinha? Você vai lançar sobre a terra? Você vai engolir e ela vai apodrecer. E foi exatamente isso que você falou, que eu ouvi da pastora, que lá da agência, ela falou pra mim assim, Raquel, você tá falando que tem 25 anos que você sonha. Você vai continuar mais 25 anos sonhando, ou você vai ter a atitude de colocar sua fé em ação para o ano que vem pisar na Terra Santa. Amém. E fazer acontecer o seu sonho. Muito bom. Aí veio, né? Muito bom. Deixa eu lá. E fica pra quem tá em casa aí. E fica pra todo você mundo tá que tá me ouvindo, né? Você tá procrastinando seus sonhos e tendo que o sonho é só a semente. Agora, o que você tem? A gente precisa sempre ter muita clareza quando fala de sonho. O que eu tenho de recursos aqui agora nas minhas mãos? Pega o que você tem. É pequeno, é pouco, mas é isso que vai ter multiplicação quando você for fiel a essa visão. Exatamente. Aí vem toda a provisão logo depois. Mas se eu não for fiel ao pouquinho que eu tô vendo, como é que isso vai se expandir? Como é que a palavra vai se cumprir, Deus vai te colocar no muito. E geralmente você vê só até a esquina, né? Mas se você não andar até a esquina, como é que você vai ver outra rua? É que a nossa visão é muito limitada. É limitada. E a gente precisa. Nessa visão limitada. Limitada. E esquece que o impossível é Deus que faz. É a nossa parte parte é a parte do possível. É a parte do possível. Eu gosto muito dessa frase que eu ouvi num filme, né? Não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Uau! E para Deus tudo é possível. Para Deus é tudo possível. Para Deus tudo é possível. E se eu tudo posso naquele que me fortalece, aonde está Deus nessa minha fé? Não, há 20 anos você diria que estaria na 18ª turma? Jamais, nem que ia ter turma. Não é? Então... Nem turma existia, eu não tinha noção. E assim, eu quero deixar assim também, que o que é empreender, né, Raquel, e para quem tá em casa? Empreender é você ter a visão, e agora você vai ter atitude de direção a isso. Que não é a mesma coisa de ser um empresário. O empresário tem o CNPJ, ele tem o MEI, ele tem todos os recursos, ou às vezes não tem, mas vai atrás desses recursos, né? Sim. Agora, o empreendedor, não. O empreendedor é a pessoa que tem uma atitude em direção a uma visão. E algo que o seu me mostra muito, que todos os filhos nasceram para ser empreendedores.
Porque se o Senhor dá sementes para cada um, né? Cada um tem um lugar, uma posição no corpo. E por causa disso também tem o quê? Cada célula do nosso corpo também tem uma responsabilidade, uma ação para poder manter o corpo são, com saúde, né? Verdade. Mas para que isso aconteça, cada um tem que exercer sua função. Então, a visão é o quê? Com ela vir recursos para que você seja fiel, ou seja, você precisa empreender naquilo que o Senhor te entregou. Às vezes você está pensando que o seu sonho é pequeno, que você não pode, que você não vai conseguir, está olhando vozes externas que não vêm de dentro do Senhor, né? De dentro de você, o Espírito Santo de você, ou a palavra de Deus. Mas aí você cai, você, né? Agora, como a pastora Raquel falou, o Senhor entregou a semente e ela persistiu, hoje já está na 18ª turma, gente. E, é um divisor de águas na nossa vida. É um divisor. Porque hoje quando eu danço, eu tenho entendimento do que eu tô fazendo. Hoje eu sei que eu não sou doida, né, fisicamente falando, mas eu vivo o céu na terra. E você aí de casa que precisa também voltar a sonhar, ou que o Senhor tá te chamando pra dança. Não importa o que o homem falar, seja fiel àquilo que você precisa. E hoje, graças a Deus, Ele colocou a pastora Raquel para nos trazer entendimento, compreensão e, mais que tudo, a autoridade, porque ela vive cada coisa que ela prega. E isso, sim, é raro, é lindo, é maravilhoso, Raquel. Amém. Parabéns, assim, por dizer sim pro Senhor, porque o seu sim foi sim na minha vida. Amém. E para muitas turmas que já aconteceram e que vão vir a acontecer ainda. Amém. Glória a Eu Deus. creio e oro muito a Deus para que Ele verdadeiramente me use focada sempre no propósito. Porque Amém. se é o propósito dele, é o meu propósito. Se ele não tem mais propósito nisso, aí a gente deixa de fazer o que está no coração de Deus. Como Jesus falou, né? Eu cuido das coisas do meu pai, né? Exatamente. Então, se meu pai tá dizendo que aqui é bom, é pra ir, então eu vou. Isso. Amém. E a partir do momento que Deus disser não, chega, já deu, acabou, aí acabou. E aí a gente fica em paz, né? Por estar cumprindo um propósito. Então, assim, o desejo do meu coração verdadeiramente é que esse curso ele possa se expandir mais e mais. Eu não vejo mais como um curso. Eu vejo assim como um ativador, um divisor de águas. Que a gente fala curso que é uma linguagem terrena. Para as pessoas entenderem que só quem participa para poder dizer. Verdade. A libertação, a cura que tem ali dentro é algo assim surreal, não existe na Terra e é uma porção única. É verdade. Recebida. E é o que Deus prepara para cada turma. Eu costumo comparar esse curso, essa formação, com o encontro com Deus. Por mais que você tente falar, né, o que acontece lá, você pode falar, né? Não tem problema, você pode falar. Não vai dimensionar. Mas não dá para ter noção, só vivendo para realmente. Aí você fala assim, mas Deus, você vai sabendo o que vai acontecer? Jamais. Uau, que Nunca lindo. soube o que Deus ia fazer. Que lindo. Eu até falo. Tem um roteiro do livro, mas não é assim. Não. Ele é livre para fazer o que ele quiser. É livre, ele que faz, né? E eu até gosto muito de ir nas outras igrejas, levar, né, o curso e converso o mínimo possível com o pastor que convida, porque eu falo assim, a gente não quer saber da vida de ninguém. Isso. Porque o que Deus quiser fazer e falar é com ele. Amém. Pra depois não achar que a gente está jogando indireta, né? Amém. Mas é muito lindo o que Deus tem feito a cada turma. E eu confesso a você que eu tô assim, não só surpreendida pelo que Deus faz, mas muito temerosa por tudo aquilo que eu sei que Deus ainda vai fazer. Vai. Porque algo que Deus também tem confiado a mim é uma ativação depois da formação. Uau. É um outro nível de ativação. Com certeza, eu posso falar. Se eu já mergulhava de um jeito, eu passei a mergulhar ainda mais na dança. Foi que agora eu sabia o que? Não, realmente, o Senhor faz. Que até então era eu sozinha, né? Não, o Senhor tá fazendo, tô deixando, vou dando liberdade, vai fazendo. Mas agora não, o Senhor faz. Agora eu sei que Ele faz. Que agora eu tenho um embasamento bíblico. Eu tenho mais experiências ainda, junto com esse embasamento.
e as dúvidas vão sanando, porque o inimigo ele sopra muitas dúvidas, traz confusão, Verdade. né? E quando tem aquela autoridade ali, né, sobre você falando, não, é real, sabe? Aqui, ó, eu vivi, eu tenho as marcas. Uhum. E é Tem muito as marcas, importante. né? As marcas, meu Deus. Tem as marcas, meu Deus. E é muito importante isso que você falou, porque a gente viver do testemunho dos outros é muito legal. Mas quando você passa a viver dos seus testemunhos, como você falou, né? Eu passei a ter uma liberdade, eu passei a ter uma experiência nova. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. A experiência que eu tive foi uma linda, maravilhosa e marcou a minha vida. Sim. Mas não é a mesma que ele vai levar para você. E a experiência que ele levou para você foi a experiência que ele te usou para ativar líderes, como você falou, que são frutos da sua adoração. Amém. Glória E a é Deus. assim que Deus faz. Então, e é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Senhor, eu sei que eu tô doida, mas eis-me aqui. Não, nunca mais me senti doida, né? Nunca Amém. mais. Glória a Agora eu Deus. entendi, não. Não tem nada melhor que o mundo espiritual. É. Tem nada melhor, tem nada mais coerente que o mundo espiritual. Não, no início não, né? Vem a visão, será que vai? E quando a gente começa a colher os frutos do testemunho É lindo. do que Deus faz, é perfeito. É Deus é perfeito, Deus Deus é é maravilhoso. E a gente só tem que dizer realmente, eis-me aqui, Senhor, me usa, continua me usando, para que a sua glória cresça, para que o seu nome cresça e isso seja somente um vaso nas tuas mãos. Amém. Raquel, e quem quiser participar, que está aí assistindo em casa, quem quiser participar, como é que faz para poder participar do curso? É só me chamar lá no Instagram, no direct, no WhatsApp, DDD 27998216591. Top. A gente vai deixar também o Instagram dela aqui embaixo, o link. Mas fala pra gente também o seu Instagram, quem já quiser já. Instagram é o @pra.raqueloliveira. Amém. Só entra lá, chama no direct, tem alguns vídeos, testemunhos, e a gente vai conversando e leva a formação para a tua igreja também. Ótimo, melhor ainda. Pega a turma logo. Já forma uma turma. Que aí cria uma visão só, né? Uma unidade Exatamente. ali. É muito importante que todos os ministérios possam fazer. A gente tem muitos líderes, pastores, ministérios que fazem e tem sido realmente uma ativação Uau. de avivamento É do sobrenatural. Amém. Se você fosse, para quem está começando hoje, né, e está enfrentando preconceitos, né, tá precisando do curso, mas para trazer um alívio, se você pudesse falar assim, trazer um conselho para essa pessoa em cima da sua experiência, o que você falaria para essa pessoa? Como a Raquel lá no início, né? O que você gostaria de ter ouvido que hoje pode aliviar essa pessoa hoje? Eu diria que, primeira coisa, a gente precisa buscar o discernimento de espírito. Amém. E dizer, Senhor, confirma para mim na sua palavra se eu estou no lugar certo e fazendo a coisa certa. E aí, o Senhor vai e entrega para nós a confirmação na palavra de Deus. E buscar o conhecimento da palavra sempre, porque a palavra nos respalda em tudo que fazemos dentro de um ministério. Então, a dança está na Bíblia, a dança profética está na Bíblia, várias referências. Então, por mais que você, estou desanimada porque eu estou com preconceito dentro da minha igreja. Se você tem conhecimento na palavra, o Espírito Santo te justifica e a verdade da palavra vai trazer o conhecimento, vai trazer libertação e vai fluir de uma forma... E tudo fica leve. Tudo porque fica mais leve. Com o conhecimento da palavra... Né? O povo sofre por quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, se está sofrendo com preconceito, está sofrendo com a dor da rejeição, é porque está faltando conhecimento. Uau, verdade. Então, se tem conhecimento, fica leve. Amém. Glória a Deus. Raquel, muito obrigada por esse momento de comunhão, esse momento de transbordar. Amém. Tá, para os nossos telespectadores. E quero te agradecer por esse momento, pela sua vida. Nossa, eu não chorei. Só um pouquinho. Não chorei. Mas eu achei realmente que eu ia me acabar, mas eu consegui aqui, porque senão eu não ia conseguir terminar essa entrevista. Muito obrigada, você é um presente de Deus nas nossas vidas. Amém. Tá? Nas nossas vidas. E você aí de casa,
eu quero te falar, você que conhece uma pessoa que dança a dança profética, que dança na sua igreja, não importa se é profética, se ela dança, envia esse vídeo para essa pessoa agora, para que ela possa conhecer o curso da pastora Raquel, conhecer a pastora Raquel, a história dela, que é uma história de edificação, e para que essa pessoa também possa ter uma adoração com o entendimento. E quem já está dançando, que está entendendo, vem junto para somar, porque ali vai ser uma ativação de coisas novas na sua vida. E para ativação de novas pessoas que derramam unção, preparação, porque ela já é preparada. As pessoas são preparadas para derramar coisas específicas na sua vida. Então você que ficou até aqui, curte e compartilha com quem precisa receber essa mensagem de hoje, esse incentivo para realizar seus sonhos, transbordar, multiplicar a sementinha e ativa o sininho, tá? Pode Sonhos, o podcast que te ilumina para realizar os seus sonhos. Raquel, muito obrigada por esse momento, por estar aqui servindo a gente, pelo transbordar. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço mais uma vez, né, por esse convite lindo, maravilhoso. E a gente se vê nos altares do reino. Amém. E eis-me aqui para te servir 24 horas a serviço do Rei Jesus. Amém. Então, contem comigo sempre. Amém. Obrigada. Muito, muito obrigada por esse momento precioso que passamos juntos. Eu que agradeço. Eu que Beijo agradeço. no coração.